Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre o ângulo entre dois planos no espaço tridimensional, tá bom? Então vocês se lembram, tá? Aqui eu tentei fazer uma ilustração, tá? Aqui aparece um plano π1 e um plano π2 e vocês veem que esses dois planos, né, se cortam ao longo dessa reta. Claro que aqui, como sempre, né, eu desenho apenas um pedacinho, tanto dos planos quanto das retas, né? Tá bem? Imagina então, e aqui está colocado o ângulo entre esses dois planos, tá? A gente quer então falar a respeito dessa medida desse ângulo aqui, tá bom? E dar um método, né, para que a gente possa calcular esse ângulo. Então, primeiro, né, vamos imaginar, a gente já aprendeu, né, que planos podem ser dados através das suas equações cartesianas, né? Então, são coisas do tipo esse π1, né? A1 vezes x, B1 vezes y, C1 vezes z mais D1 igual a zero, né? Onde A1, B1, C1 e D1 são certos números, né? E a mesma coisa, de maneira similar, né, aqui embaixo, A2, B2, C2 e D2 são números que definem a equação cartesiana do plano π2. Muito bem. Vocês lembram que isso é importante lembrar, né, que A1, B1 e C1 são as coordenadas de um vetor que é perpendicular, né? Outro jeito de dizer, de um vetor que é normal ao plano π1. Tá? Do mesmo jeito, esses números A2, B2 e C2, tá, são números que são as coordenadas, né, formam as coordenadas de um vetor que é perpendicular ou normal ao plano π2. Tá bom? E a gente vai usar, a gente vai se aproveitar do fato que nós já sabemos calcular o ângulo entre dois vetores para calcular o ângulo entre esses dois planos π1 e π2. Então, como é que isso se dá, né? Vejam, aqui no meu desenho, né, eu procurei ilustrar esse ângulo, e aqui aparece o π1 e o π2. Muito bem, então agora eu vou desenhar os vetores normais desses planos. Tá? Então, veja só, né? O plano π1 está desenhado em azul, então eu vou desenhar o vetor normal dele, eu vou desenhar em azul, tá? Então, a minha tentativa aqui é que esse vetor que eu vou colocar seja, tá, ilustre um vetor normal ao plano π2, tá? Que eu vou chamar aqui de, ao plano π1, tá? Então, que eu vou chamar aqui de vetor N1. Tá bem? Tá, então, ele forma um ângulo de 90 com esse plano azul, né, que é o π1. Do mesmo jeito, eu vou desenhar agora um vetor normal ao plano π2, que eu vou chamar de N2. Ele está colocado no meu desenho de um jeito meio que assim, né? Isso, 90 graus, assim. N2. Tá? Perpendicular ao plano π2. O ângulo de 90 aqui, né? Tá. Então, o fato de que, bom, a gente quer calcular esse ângulo, né? Mas o fato de que N1 é normal ao π1 e N2 é normal ao π2 vai implicar que esse ângulo aqui, né, formado pelos dois vetores, também tem a mesma medida θ. Tá certo? Essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os vetores normais N1 e N2 para calcular o ângulo entre esses dois planos. Só que tem, digamos, tem um porém aqui, né, que alguém desavisado, né, poderia não olhar o vetor N1, por exemplo, né, que está colocado aqui nesse sentido, mas colocar o vetor N1 olhando para baixo, tá? Digamos, apontando para baixo, ou seja, ele ainda seria um vetor normal ao plano π1, mas o sentido seria o oposto. Isso faria a gente obter um ângulo muito maior, né? Entre N2 e o N1 que estaria para baixo, né, a gente teria um ângulo muito maior. Então, para evitar isso, né, para evitar esse tipo de ambiguidade, o que a gente faz é definir que o ângulo, tá? Vou colocar aqui a definição já. Tá? O ângulo entre dois planos é o menor ângulo
entre dois vetores que sejam normais aos planos. Tá? Então, isso é colocado para evitar, né, essa ambiguidade que eu já falei. Tá bom? Então, como é que a gente calcula, né? Bom, a gente já sabe, né, calcular o ângulo entre dois vetores. Então, o que a gente faz? A gente calcula o cosseno desse ângulo, né? Vai ser N1, produto interno com N2, né? Tá certo? Dividido pelo produto dos dois módulos dos dois vetores. Se vocês se lembram, né? Essa fórmula foi a fórmula que nós usamos para definir o produto interno, né? Lembra que aparecia esse produto desses dois módulos, aparecia aqui junto com o cosseno, né? Para definir o produto interno. Tá? Então, é natural definir o cosseno do ângulo desse jeito. Tá? Ou seja, o cosseno do ângulo é calculado desse jeito. Tá bom? Só que isso aqui está quase certo. Tá? Qual é a parte que não está certa? A parte que não está certa é que, como a gente exige que seja o menor ângulo entre dois vetores normais, a gente precisa, quando a gente coloca desse jeito, né, a gente precisa se dar conta que a gente precisa forçar a barra para que seja o menor ângulo. Tá bom? E como que a gente faz isso, né? Qual é a diferença entre o vetor, entre o ângulo correto, digamos, né, e o ângulo que parece o correto, né? Ou seja, quando a gente pega um vetor oposto, né, o que a gente deveria pegar, né? Tá? A diferença é que vai aparecer o sinal do cosseno trocado, tá certo? E como a gente quer o menor deles, né, o menor dos ângulos, a gente força a barra para que seja o menor dos ângulos. Então, a gente coloca o cosseno, né, a gente usa o módulo, né? Eu estou colocando aqui em vermelho, né, para enfatizar que o fato de que nós exigimos que o ângulo seja o menor dos ângulos possíveis entre dois vetores normais, pode ser refletido, é refletido, o fato que a gente pega dois vetores normais quaisquer, tá? A gente precisa pegar o módulo entre desse produto interno aqui. Isso vai garantir que o cosseno seja positivo e, portanto, o ângulo vai ser o menor entre eles. Tá? Então, feito isso, tá? Então a gente calcula o cosseno desse ângulo, que é o ângulo entre os planos, e a gente coloca, então, a gente define que o ângulo vai ser o arco cujo cosseno, lembra, isso aqui significa que isso aqui é o ângulo, cujo cosseno vale essa coisa, mas não exatamente essa coisa. Novamente, né, a gente precisa colocar um módulo para garantir que seja o menor dos dois ângulos possíveis entre vetores normais dos planos π1 e π2. Tá bem? Então, quando a gente coloca isso, o que a gente está garantindo? A gente está garantindo, então, que esse ângulo θ, né, colocando esse módulo, esse ângulo θ é um ângulo que vive no intervalo entre 0 e π/2 radianos, ou então o θ, né, vive no intervalo entre 0 graus e 90 graus. Tá bem? Aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplo, né? Tá? Pede para determinar o ângulo entre esses dois planos, tá? π1 e π2. Então, o que nós fazemos, né? Conforme a gente acabou de discutir, a gente seleciona aqui, né, o vetor N1 normal ao plano π1, que então vai ser coletar os coeficientes 2, menos 3 e 5. E coleta aqui um vetor normal ao plano π2. Ele vai ter coordenadas 3, 2 e 5. Tá bem? Então, o que a gente precisa fazer agora, né, é calcular o produto interno e calcular as normas, né, os módulos desses dois vetores. Então, eu já vou fazer aqui, né, ó, o módulo do vetor N1, ele é raiz quadrada, não é isso? De 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada do que? Vamos lá, né? 25 mais 9 dá 34
mais 4, 38. Tá? De modo parecido, né? Opa, de N2, né? O módulo de N2 vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, de novo, né? Dá 25, mais 4, 29, mais 9, 38. Tem o mesmo módulo dos dois. Tá? E agora o que a gente precisa fazer é calcular o produto interno de N1 com N2. Como os vetores estão dados através das suas coordenadas, né? Vocês lembram? A gente faz o produto, né? Coordenada a coordenada e soma tudo. Então, vai ser 2 vezes 3, mais menos 3 vezes 2, mais 5 vezes 5. Ou seja, aqui deu... isso aqui se cancela, 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Então, o total aqui dá 25. Tá? De modo que o que, né? Nós vemos que o cosseno do ângulo, né, é o módulo daquele produto interno, já está positivo, né? 25 por, multiplicação das normas, né? Então, vai ser raiz quadrada de 38, só que é ao quadrado, né? Porque aqui, bom, aqui as duas foram iguais, né? Então, isso aqui dá 25 por 38. Certo? E daí o que a gente faz? Bom, o ângulo, tá? Então, o θ, né? É o ângulo, ou o arco, né? Cujo cosseno é 25 por 38. Só para dizer uma medida em graus, né? Aproximada. A gente faz o cálculo com a calculadora, né? Se está interessado. Então, dá em torno de 48 graus, 48,5 graus. Tá? Isso termina esse exemplo. Ok. Aqui tem um outro exemplo que é similar, né? Então, vou fazer um pouco mais rápido. Pede para determinar o ângulo entre esses dois planos. Tá bem? Então, novamente, né? Vou pegar o N1, ele é 1, 1 menos 1. E o N2, 1, 1, 2. Tá? Aqui, quando a gente calcula o produto interno, né, desses dois vetores, aqui vai dar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 2. Ou seja, deu 1 mais 1 menos 2, ou seja, deu 0. Tá? O que já diz isso, né? Que não interessa, né? Na verdade, o cosseno do ângulo entre esses dois planos, né? Então, vai ser aquele produto interno de N1, N2, módulo, né? Dividido pelo módulo dos vetores, produto dos módulos dos vetores. Tá? Só que como aqui em cima deu 0, né? Então, a gente sabe que o total vai dar 0. Então, o ângulo θ é o arco cujo cosseno é 0, ou seja, ele é o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Bom, isso termina esse exemplo.